morte o direito de dizê-lo, dizia nosso querido Voltaire. Meu nome é Gabriel Feitosa e esse é o Elemento X. Fala pessoal, estamos em mais uma edição aqui do querido Elemento X, né? Retornando agora para a nossa grade de programas. Eu sou o Gabriel, estamos aqui agora para apresentar um tema muito quente, né? Um tema muito importante que fez sucesso aí no ano passado e que continua trazendo aí. Questão das manifestações, né? Trazendo uma problemática se elas trariam uma liberdade ao povo, enfim, uma questão de participação social ou não, né? Enfim, vamos colocar esse tema na roda e enfim ver o que acontece. Eu aqui a minha imediata direita, querido mestre de geografia, grande amigo sensual, né? Mestre Zé Bonner. E ali um pouquinho longe, mas também perto do meu coração, um novo papai, querido irmão Thiago Feitosa, também de geografia. Fala aí, galera X. Pessoal, assim, pra gente começar esse papo, acho que seria interessante pensar essa questão da manifestação, né? O que a gente pode entender como manifestação, acho que no contexto brasileiro, né? Mas mais importante pra gente, seja em qualquer período, né? O que vocês podem trazer com essa, enfim, contribuindo com o conhecimento de geografia que vocês têm, enfim, historicizando isso, o que a gente pode entender como manifestação? Bem, a gente perguntou com essa cara. A gente precisa ver que manifestação, na verdade, é o povo, né? Quando ele quer que a sua voz seja ouvida. Né? A gente sempre parte da ideia de manifestação sendo uma espécie de oposição ao que o governo faz, ou seja, o povo elege o governo, mas esse governo normalmente não segue a linha que o povo quer. Então, de vez em quando, o povo ele tem que se manifestar, né, para cobrar, né, o que está faltando para ele. É diferente a gente ter essa ideia de oposição e manifestação. O povo, normalmente, quando a gente fala de manifestação, a gente já fala do povo que quer derrubar o presidente. Isso é complicado. A gente pode ver isso como um golpe, outra coisa. O pessoal foi à rua aí, né, para falar sai Dilma, morre Dilma. Isso não é se manifestar, isso é se opor ao governo. Tem que diferenciar isso. Não necessariamente quando você se manifesta, você odeia a pessoa que está no poder. A gente se manifesta até contra os nossos pais, né? Às vezes seu pai ele fala uma coisa, tu não, pai, não quero isso. E você chega ali, né, era uma comum, acho que tem que partir dessa ideia. O povo em oposição ao governo é uma coisa mais forte. Primeiramente, queria dizer que eu vim de óculos porque eu acho que tem que ficar sério o programa, né? Não pode ser uma coisa, né, zoada, acho que não tem nada a ver. E eu acho que o Zé Bonner falou que não tem nada a ver, eu acho que ele está totalmente errado. Eu acho que, na verdade, o que é a manifestação é a expressão de um determinado grupo cultural no momento. Eu acho que essa manifestação pode adquirir até um caráter meio, como pode dizer, oportunista, no sentido de exaltar uma realidade que não existe. Para mim, isso ficou bem nítido no ano passado, 2013, com a questão das manifestações no Rio de Janeiro e no Brasil, onde se exaltou uma tentativa de mudança que, na minha opinião, não é competente à sociedade brasileira. Eu sei que eu estou falando uma coisa muito polêmica, mas essa é a minha opinião. Acho que a gente vai tentar aqui hoje trabalhar em cima disso. Eu acho que o brasileiro ele não tem, por essência, a vocação em manifestar para a revolução. Ele manifesta uma insatisfação e no momento que joga-se um balde d'água sobre a fogueira, ele se acalma, ele se torna pacato e passivo, inclusive, diante de coisas que acontecem e que poderiam ser transformadas pelas suas ações. Então, eu acredito que, estou brincando, né, que eu não concordo nada com o que ele está dizendo, ele é meu amigo, todo mundo sabe disso, mas estou apenas dando uma outra visão sobre a coisa. Eu acho que manifestações no Brasil adquirem um caráter completamente diferente. Elas são muito mais gritos do que propriamente movimentos. E isso é muito nocivo na nossa história ao longo do tempo, né? Pelo menos é o que eu creio. E acho que a gente pode debater um pouco sobre isso. É interessante porque vocês estão colocando essa diferença entre oposição e manifestação, né? Porque você também pode até se manifestar a favor de algo, né? Não necessariamente contra. Você tem aí agora, a gente está passando por momentos anteriores a uma eleição, né, de cunho federal, e você tem agora determinadas manifestações que apoiam determinados lados, não necessariamente se colocam contra, que estão apenas criando um positivo. Quais são as principais bandeiras de manifestação que
que vocês entendem na sociedade brasileira? Manifestação, expressão. Para mim é time de futebol. O cara ele manifesta defesa sobre o passado, presente, detalhes mínimos das suas facções futebolísticas de uma maneira absurdamente exaltada, embasada. Então esse papo de que o brasileiro ele é alienado, analfabeto, aculturado, para mim o brasileiro ele se deixou levar pela onda de paternalismo que os governos criaram ao longo do tempo. Então ele quer ser apadrinhado por alguém, mas quando algo move a sua emoção, ele se lança. Um exemplo é a nação rubro-negra, a nação corintiana, nação vascaína, etc. Onde o cara defende aquilo com unhas e dentes. Então, como você falou, eles se manifestam. Agora, as manifestações transformatórias, né, transformadoras, no Brasil, eu acho que vem do desconhecimento justamente dos mecanismos de transformação. O brasileiro não entende que ele tem mecanismo para transformar. Se ele os conhecesse, acho que ele seria mais ativo nessa prática, né? Então, ele espera que a mudança venha. Então, eu não sei se o Zé e o Gabriel concordam, mas eu não acredito que o brasileiro se manifeste para transformar, né? Eu acho que falta a referência, né? Eu sempre digo isso. No Brasil hoje falta referência. O cara ele está se baseando no futebol, que é para ele ter um discurso coerente. Ele volta 50 anos rápido. Se tu falar assim, nesse ano em que o Flamengo foi campeão do mundo, qual era o presidente? Ele não sabe. Não. Mas ele sabe quem meteu o gol na final. Até um minuto, né? Um minuto que ele meteu. Agora, quando a gente fala que a Alemanha veio para cá e meteu 7-1 no Brasil e está fazendo um serviço de assistência aos índios, a população gosta do alemão. Então falta referência pra gente. Eu me manifesto, mas eu me inspiro em quem? O meu ídolo é do futebol, então eu leio o futebol e ponto. Perfeito. Quem é meu ídolo? Eu faço a manifestação, mas eu sigo quem? A referência no Brasil está um pouco conturbada. O herói da nação é o Neymar, um rapaz de 20 e poucos anos. Nem ele sabe. Tem bagagem para ser referente, ele nem quer ser referente. Ele se torna. Olha que pressão que você joga em cima de uma pessoa de... Agora, isso é uma pesquisa recentemente, Zé, dizendo que na Alemanha, a seleção alemã ela é uma instituição mais confiável do que o Reichstag, né? Ou seja, do que o parlamento alemão. Tamanha segurança e confiança que eles têm, porque os caras vieram, que você falou, eles vieram para cá, e o olhar deles é social, o olhar deles é estrutural, eles não vêm só para jogar bola, eles vêm para se inteirar com o ambiente, viu? Claro, eu não quero fugir desse assunto que de repente a gente vai começar a descambar para o futebol, mas é uma manifestação cultural forte. O espectador que está nesse momento vendo o vídeo, ele deve estar se identificando com manifestações de ideias próprias quando esse tema é jogado adiante. Agora, por que política e religião, como se diz, né, não se discute? Não, futebol também, mas futebol se discute muito. Agora, a política se discute pouco. Então, eu quero questionar aqui a qualidade e a validade dessas manifestações, né? Atuais, né, claro. Não vou ser leviano dizer ao longo do tempo que eu não tenho condições de afirmar tal, mas eu acho que atualmente tem um pouco de oportunismo nessa questão aí, eu acredito. Pegando um pouco desse gancho, acredito que eu já consegui prever um pouco da resposta de vocês, mas tem uma pergunta aqui que rolou, né, de uma internauta, que tem tudo a ver com o que vocês estão colocando, mas já imagino a resposta, mas enfim, vou lançar aqui pra gente colocar isso na mesa. A Daniela Rezende, aqui do Rio de Janeiro, obrigado, Dani, mandou uma pergunta aqui, em que ela pergunta o seguinte, né, foi bem simples, né? O Brasil tem um bom histórico de manifestações, né, na opinião de vocês, do professor X, existe um bom histórico de manifestações no Brasil? Sim. Esse já é um grande problema, né? Essa pergunta, na verdade, a gente ouve no Brasil que o brasileiro, ele desconhece a própria história. O povo brasileiro, eu já quero aqui apresentar uma oposição sem ter a primeira ideia. O povo brasileiro não conhece a sua história. Você está aqui e a gente nota que as aulas hoje, elas são muito mais um discurso do que um diálogo. Porque você manda e não volta. A informação vai. Aí quando você fala, a história brasileira teve manifestações? Teve e tem. A gente fala
a revolta do contestado em 1896. A gente fala Canudos, 96. Canudos, Contestado foi desculpa. Contestado em 1912. Isso. A vacina, que o pessoal fala, eles estavam revoltados por conta da vacina. Eles estavam revoltados por conta dos direitos dele, de saberem o que era aquilo. Se nós formos hoje, num quadro atual, a gente nota sobre o movimento do passe livre, né? Hoje em dia a gente fala muito de transporte no Brasil, esse gargalo nosso. Em 2003 você teve a revolta do Buzu em Salvador, mas quando fala assim de Salvador, só se vê o Olodum. Revolta do Buzu. Do Buzu, né? Falar do Que é o ônibus, nome, né? é o apelido, né? O ônibus, né? Mas o que é filmar o Olodum. O Olodum tá rico, o Olodum tá pobre, não tá o quê? Tá regra. Vamos ver o que a gente faz, né? É da rota, tudo. Tivemos a revolta da catraca em 2004, 2005, um tempo extenso, em Florianópolis, não se mostrou isso. Aí você vai ter a revolta dos 20 centavos, ou a revolta do vinagre, ou a revolta do o gigante acordou. O que foi aquilo? Nós estamos brigando por conta de 20 centavos, e aí veio esse discurso do povo que não tinha discurso, ia para a rua vazio. Vamos gritar, e aí você falou, vamos gritar. E parecia que alguém jogou abalamentos na geração Coca-Cola. Deu uma agitada na galera. O que aconteceu ali? O povo foi à rua. E aí você via, dentro dessa ideia do contágio, né? A gente sempre fala isso, que foi contagiando via Facebook, via YouTube, via isso, e foi chamando a galera para gritar por uma coisa que eles nem sabiam. Aí você tinha gente com a plaquinha lá, reduza o preço do motel. É aí que é o ponto que eu estava falando no início. Eu quero questionar a qualidade dessas manifestações. Ao longo da história, né? Quem sou eu para dizer se uma manifestação é boa ou ruim, mas eu posso pelo menos avaliar o caráter transformador dessas manifestações. Porque elas não tinham um viés transformador. Você tinha um grupo como o Anonymous BR ano passado, que estava vinculando 5 metas, 5 teses, sei lá, 5 bases, 13 passos, para você chegar à transformação. Me desculpe, um povo que quer mudança não pode ter, num grupo que usa uma máscara do Guy Fawkes lá da Inglaterra, né, uma base de dizer como é que a transformação vai ser feita. Por quê? Isso é o que o Zé falou, não há referência e não há um mínimo entendimento de como se transformar, né? O brasileiro ele começa por um ponto principal, imaturidade política. Fora Dilma, bota Jesus no lugar da Dilma, não resolve da maneira como as pessoas querem que resolva, porque você vai continuar tendo um parlamento dominado por Renan Calheiros, por José Sarney e por afins. Roberto Jefferson, quando denunciou o mensalão, foi tratado como herói. Herói de quê? O cara era o arquiteto de um processo de corrupção. Tá aí antes. E o mensalão tucano, né, o desvio de verbas da construção, né, de várias construções em São Paulo. Família Maluf, cadê mais de 4 milhões de desvio de verba? Cadê a prisão? O genuíno, o de se eu tenho que ser preso, tem que ser preso. Estão presos, parece que foram soltos agora durante a Copa, né, ninguém percebeu. Mas e aí? E cadê o caráter verdadeiramente transformador? Porque o cara ele não quer uma reforma política, ele não sabe o que é reforma política, ele não sabe o que é reforma tributária, ele não sabe o que é reforma constitucional, mas ele sabe tirar a Dilma, né? Ele sabe tirar o Lula, ele sabe tirar o FHC, mas ele não entende o funcionamento que transforma verdadeiramente. Então, o tema do nosso programa aqui, que é manifestações, todo poder ao povo, né, com uma interrogação, eu não sei se existe todo o poder ao povo. Pelo contrário, não sei nem se o povo quer verdadeiramente uma transformação. Aí a gente parte daí, né? Tem que se fazer uma análise. Que quando o povo vai à luz e diz, tira a Dilma, ele está no sistema da ditadura ainda. Ele acha que é um líder Existe um poder que manda central, tudo. Então, se tirar a Dilma, coloca quem? Eu estou manifestando para tirar o presidente porque aumentou a passagem no Rio. Ele não sabe nem quem deu o aumento, cara. O cara tá perdido. Ele está manifestando contra ele, cara. Ele está desesperado. Ele está gritando contra a democracia que o defende, que deveria ser um instrumento, né, para ele mesmo. Né? Isso é preocupante. O fechamento do Congresso, que é um instrumento típico de ditaduras. Né? Esse é o movimento apartidário. Que isso, cara? Como é que tira partido? Não, aqui não tem partido. Espancaram ano passado manifestantes de partidos
porque seria um movimento apartidário, pelo amor de Deus. Se você não concorda com os partidos existentes, crie um novo partido seu, crie uma legenda própria, mas não verse nem lute contra esses partidos, que é a essência principal de manifestação sua, né, de como você quer mudar essa sociedade. Desde o fim da ditadura para cá, de 85 para cá, que essas conquistas, né, do novo pluripartidarismo, uma conquista que, enfim, é uma conquista da democracia. Você poder ter partidos novamente, e aí as pessoas começam a regurgitar essas palavras, esses fascistas. Tem muitos partidos no Brasil, eu concordo, existe um excesso de partidos no Brasil, mas isso é uma culpa sua também. É uma culpa sua do eleitor. Porque como você não segue uma vertente política ou não manifesta a sua ideia política, os grupos oportunistas vão surgindo. Se os grupos oportunistas não tivessem eleitores, eles não existiriam. Eles existem porque há um grupo de pessoas que votam neles. Claro que sabemos que no Brasil existem abismos sociais, problemas de desigualdade que acabam gerando currais eleitorais, e é aí que vem uma coisa que eu acho mais importante, que muita gente, quando eu falo sobre isso, às vezes me critica. Nós somos classe média, classe alta, nossa responsabilidade é dobrada. Você que está vendo esse vídeo agora no computador, você tem um dobro de responsabilidade do que um cara que usa Bolsa Família. Me desculpe dizer isso. Porque o cara que usa Bolsa Família, ele é uma massa de manobra declarada. Você quer mudar isso no Brasil? Vote de maneira duplamente consciente, mas não é o que nós fazemos. Nós criticamos que o povo vota qualquer um, mas nós votamos em qualquer um. Nós somos os primeiros a votar. E aí eu questiono, né? Cadê a manifestação nesse processo, né? Não, e também falar dessa, até pegando o gancho que você está colocando, Thiago, dessa questão dessa imaturidade política, né, do brasileiro. Eu não diria uma imaturidade, mas é uma falta de engajamento mesmo, assim, uma crise no próprio no indivíduo brasileiro que não entende como ele pode ser político. E aí existe essa popularidade, né, do cara se colocar como eu sou apolítico, apartidário. Gente, não existe, né? E se você estuda um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia, você percebe, o homem é um Eles ser vão ser anaeróbios também daqui a pouco, não vão usar oxigênio. O homem é um ser político, né? Ele faz política no cotidiano, ele faz política o tempo inteiro. Mesmo você não votando num partido, você faz política. Até porque não ter partido também é uma maneira de fazer política. Exato, né? assim. Então, acho que existe também um problema, isso é um problema educacional no Brasil, né? Sim. De como o brasileiro tem esse espaço, esse vácuo de não saber como ele pode intervir politicamente. Ele acha que só pode fazer isso pelo voto, né? Mas fica tranquilo que no estado de São Paulo agora parece que foram canceladas as disciplinas de História e Geografia no ensino fundamental. Vai ficar mais fácil agora para o brasileiro entender. O excelente governante Alckmin, né, do PSDB maravilhoso, que está aí, né, para tornar o Brasil um lugar melhor. Vamos buscar isso daí. Né? Não sou petista não, mas eu tenho sério, só para avisar, tá? Porque projeto X13 é porque é 2013, tá, pessoal? Foi o ano que foi inaugurado. Pessoal, não temos nada com o PT. negócio ficou um pouquinho quente aqui agora. Vou chamar um breve break pra gente continuar. Tô nervoso, nervoso. Vai ter Kit Kat, não. Daqui a pouco a gente volta, galera. Segura rapidinho. Botar as culpas aqui pesado falando do PSDB, cara? Não, eu queria que ninguém ficasse pensando errado. Porque eu votei no Tiririca na última eleição. Na verdade, eu não lembro. Só vamos voltar aqui agora, esse próximo bloco, e depois desse breve intervalo. Peraí, galera, rapidinho. Voltou? Voltou já. Vamos lá. Eu vou voltar para a pergunta, mais uma. Né? Tem um camarada aqui, o Jobson Nunes, de Uberlândia, mandou uma pergunta, né? Job, valeu aí pela sua contribuição. Job, né? O homem, o filho do trabalho. Filho do trabalho, Jobson. Ele pergunta assim, né? Por que não houveram tantas manifestações neste período agora da Copa do Mundo? Rodrigo Constantino, sacanagem. Mais uma vez aí você nota essa falta de irreferência, né? Você teve esse período pré-Copa, onde o pessoal, ele foi às ruas, você teve alguns partidos que foram ali às ruas, então você tinha uma referência, tinha sininho, tinha black box, você tinha alguém para estar indo lá reclamar. As manifestações durante a Copa existiram, assim como o mundo era. O Iraque, Israel, mas a mídia não mostra, porque ela fala do Neymar, que é mais importante nesse momento. Então você deu uma apagada nas manifestações, e aí eu costumo dizer que quem hoje protesta, em primeiro lugar, é quem está verdadeiramente
enganjado na mudança do país. Aquela massa, né, que ia desesperada para dizer que estava mudando a história do país, hoje está em casa assistindo o jogo, que é o lugar dela mesmo. E o pessoal que verdadeiramente sabe o que falar, o que protestar, estão nas ruas. A gente sempre manda aí um forte abraço aos professores que estão lá, que fazem essas manifestações, que ocupam esses espaços públicos e não estão aí mais protestando para reduzir o preço do Kinder Ovo ou o preço da Bolsa Louis Vuitton. Então, na verdade, essas pessoas que estão lá hoje, elas se enganam. Existem manifestações hoje? Existe. De uma outra maneira, com uma outra roupagem, um pouco mais enxuta, mas vem funcionando sim, né? E a gente já nota uma mudança hoje. Dá para se ver essa mudança. Eu acho que foi bem legal isso. O ano passado você viu as pessoas falando de política. E aí deu para a gente aprender um pouco mais. Teve uma referência. A referência foi a manifestação. E aí eles foram ali para cima e aí você tinha essa troca nas aulas. Isso é muito importante, que você sempre fala. O aluno hoje ele não troca a ideia. O ano passado ele trocava. Você entrava e, pô, professor, o que você acha? E aí você tinha essa aula. Suscitou discussão. Eu acho que isso é, na verdade, o regado que se traz. E o pessoal acho que prefere ver o futebol, né? É o país do futebol, isso é triste, mas ainda é. E a população ela saiu das ruas mesmo para assistir jogo. Eu acho que a questão, além de tudo isso que o Zé falou, acho que cobriu a maior parte do que eu também penso, mas eu penso que existe uma coisa que é interessante. As manifestações, elas foram quase que uma adolescência do brasileiro, né? O brasileiro, ele, ano passado, acho que ele saiu um pouco da infância e ele entrou numa certa puberdade, né? E eu prefiro acreditar que isso foi algo positivo, no sentido de que hoje o Brasil tem gente que defende a direita claramente e tem gente que defende a esquerda claramente. Você precisa da direita e precisa da esquerda. O diálogo político deve existir. Nós não podemos no Brasil ter fundamentalismos, né? Assim como a ditadura do proletariado, como o próprio Gabeira assumiu, né, que ele dizia que era algo errado, porque eles não queriam o fim da ditadura, eles queriam uma nova ditadura sobrepondo a ditadura militar. Você também não pode ter a ditadura da fome, da miséria e da concentração de renda, né? Eu acho que você precisa ter os dois lados, né? O antagonismo e a discussão vão formar uma sociedade melhor. Hoje você tem o Rodrigo Constantino, por exemplo, você tem a Veja como um veículo declarado de manifestação da direita, né? Que fala sobre os anseios da direita. Dizem que a Carta Capital é a manifestação da esquerda. Eu tenho um pouco de ressalva. Talvez a Caros Amigos possa ser Mas você percebe isso hoje em dia. Nos Estados Unidos, pessoal, o New York Times, né, os jornais, a revista Time, eles declaram que eles vão apoiar nas eleições. Os artistas dizem: eu voto Obama, eu voto Bush, eu voto John McCain. Ou seja, existe uma lógica de manifestação do que se acredita politicamente. E o Brasil agora parece começar a fazer isso. Isso é muito interessante, né? Essa maior participação na política efetivamente. Então, eu não vejo como algo negativo. Teve a Copa. Eu não achei em nenhum momento que a Copa fosse um momento de estudo, de quebrar tudo. Eu acho que o brasileiro já está numa fase de discussão política bem maior do que no passado e espero que isso continue nos próximos anos. Se for tirar a Dilma para melhorar, que se tire a Dilma e melhore. Agora, que se constantemente busque essa mudança e essa melhoria, né? Essa transformação. Acho que é aí que nós poderemos manifestar algo melhor, né? Para os próximos anos. Eu vejo dessa forma, acredito nisso. Isso é bem interessante. Basicamente, o que o Zé também disse, cobriu muito do que eu acredito. Mas é legal pautar também, Jobson, assim, a sua pergunta, ela já meio que fez uma afirmação, né, de que não houveram manifestações durante a Copa. Isso eu acho que é um pouco mítico, né, porque também existe uma intenção da mídia não demonstrar o número de manifestações que estão ocorrendo agora. Quem está na rua, quem sempre esteve na rua, estava na rua, né? Professor, motorista de ônibus, você continuou tendo, Gari, né, esse ano teve um envolvimento de Gari. Existem manifestações ocorrendo nesse momento contra a Copa, sim. A diferença é que agora a mídia tem um interesse até mesmo comercial e publicitário de apoiar o evento da Copa do Mundo, né? E um aspecto muito interessante dessas manifestações que estão ocorrendo desde o ano passado, né? Aproveitar que a gente está falando delas ainda,
é que não houve um grande protagonismo por parte de um indivíduo ou de um partido. Tentou-se criar um protagonismo, né? Teve aquela desgraça que foi a capa da Veja mostrando as lideranças das manifestações, pelo amor de Deus, que triste. tinha um camarada claramente global ali no meio que nunca foi visto em nenhuma disseram que foram treinados por milícias da Venezuela. Isso foi maravilhoso. Pelo amor de Deus. Houve a tentativa de se criar um protagonismo Plano Cohen em 2013, né? que falhou. A própria Sininho, né, que nunca se proclamou liderança alguma, sempre aparecia ali uma glamorização dela, né? Então, por mais que a mídia ela tentou criar um líder, mas não conseguiu. E isso é incrível, né? Não ter uma liderança, pelo menos isso é uma opinião que eu partilho, né? É algo muito positivo, porque mostra uma democratização. Recentemente, o Roberto Cabrinho, na TV Record, teve uma entrevista, parece com 3 Black Blocs, que o cara bota um pano na cabeça, diz que é Black Bloc, ficou falando errado ali, e houve uma tentativa de você tentar, como posso dizer, denegrir a imagem, né? Diminuir o processo, né? Como se aquele cara pudesse falar. Na verdade, eu entendo a pergunta do Jobson, Gabriel. Eu acho que, na verdade, o que impressionou foi que não houve, talvez, uma adesão tão grande da sociedade com os movimentos como houve no ano passado, né? Esse ano eles continuaram, mas não com aquela mesma adesão, aquele mesmo tamanho. Mas eu acredito que as eleições desse ano serão interessantíssimas, né? Principalmente se você viver no estado como o Rio de Janeiro, onde elas são muito interessantes, né? Para o estado, né? Muito mesmo, né? Não só isso, né? Tem a Liga da Justiça ali maravilhosa, né? Que vai movimentar bastante isso daí, né? Partiu para uma próxima aqui, última pergunta, né? O camarada aqui, o Luiz Gomec, de Ribeirão Preto. O Gomec já tinha participado 3 vezes, né? Ele parabeniza o projeto aqui, diz que tem gostado muito do X versus X, né? Dos programas de debates e tal. E ele termina aqui falando por que em países como o Brasil não existem manifestações mais cotidianas, assim como na Europa e na Argentina? Essa é uma boa pergunta. Você quer falar primeiro? Eu acho que a gente parte dessa preguiça que o brasileiro tem, né? Acho que é claro. Até quando a gente fala que não se deve discutir religião, tipo um lema, é uma preguiça isso, né? O que a gente... O que você discute no Brasil? Nada. Você não discute nada. Eu costumo dizer que a gente não discute nem futebol, porque tem flamenguista pra caramba. Eu estou no meio de 2. E o flamenguista, ele sempre tem uma carta trunfa. Ele puxa, eu sou campeão do mundo. Acaba a discussão. Então o brasileiro, ele gosta sempre de se poupar um pouco. O fato de ir às ruas, né, Gabriel? Isso que a gente tem que passar aí com o nosso amigo Gomec, é muito árduo e complicado pra gente. É engraçado isso que eu vou dizer, mas sempre que se fala em manifestação de ir pra rua, você já pensa em perder o seu emprego. Você não tem uma liberdade de ir para a rua para se manifestar. Essa é uma conquista democrática, né? Isso, mas que há uma repressão. A gente precisa lembrar, galera. O Eduardo Paz cortou o salário dos professores, os garis que foram mandados embora. E a gente tem que lembrar a atuação da PM frente às manifestações. Que aqui no Brasil, né? Eu posso dizer isso porque a gente acompanha esse quadro da Argentina mais próximo aqui. É muito árduo. A polícia vai para a rua para verdadeiramente terminar com a manifestação. Não há diálogo. Não se vê um representante do povo, um prefeito, né, um pezão, qualquer coisa que seja, frente à manifestação para se ter um diálogo. Se envia a PM e aí você faz uma coisa que é a maior tristeza da humanidade. É você pôr o povo frente ao povo para duelar, onde o manifestante normalmente ele exige melhorias para ele e, é claro, para o PM, que o PM é povo. Então, eu quero reduzir a passagem, mas o policial ele também anda de ônibus. Então, eu estou pedindo uma melhoria para ele. Por que ele me bate? Por que ele ainda não viu a função dele? Ou seja, está todo mundo ali muito perdido. Eu acho que isso é assim. Um regime de exploração. Né? Um regime de exploração. Se o PM ele tem medo de não ir para o trabalho, o manifestante tem medo de ir à manifestação e perder o trabalho. As pessoas, esse ano no Rio de Janeiro, com greve dos ônibus,
foram a pé para o trabalho, com medo de perder seus empregos, né? Então, você percebe uma esquizofrenia social, né? A questão, não das pessoas, elas são vítimas, né? Mas da estrutura que se estabelece, né? Dos códigos sociais, né? Se você for ver na Europa e na Argentina, você teve lutas anteriores que preferiram primeiro mudar a estrutura social, os direitos sociais, as legislações, até para o cara ter o direito de se manifestar. Né? É muito marcante nas constituições de países mais desenvolvidos o direito à felicidade, né? Isso está presente na Constituição estadunidense, isso está presente nas constituições europeias. O brasileiro não tem direito à felicidade, tem direito a ir para o trabalho num pêndulo de 6 horas diárias, ser escorraçado de volta para casa, porque nem condição de morar perto do seu trabalho ele tem. Ele é obrigado a morar numa periferia, né, mais distante, onde o custo de vida é mais baixo. Então a gente percebe que isso também, não podemos só criticar o povo brasileiro, temos que rever essa questão. Na Argentina, como um país vizinho, a legislação é muito diferente, né? Você criou um estatuto social que é muito mais adequado a uma lógica de manifestações, a uma constância. Isso gera prática. Então, é um ciclo positivo, né? Eu tenho uma legislação social que me dá tempo e condições legais de me manifestar e eu torno a manifestação algo diário. Em Paris, a média de protesto é de 11 protestos por dia em Paris. Eu e o Gabriel passamos alguns anos atrás um Réveillon em Buenos Aires e as pessoas estavam acampadas 31 de dezembro para 1º de janeiro. Réveillon sitiando a praça central de Buenos Aires para poder manifestar. Aí é um povo politizado. Mas é um povo que tem as manifestações do seu cotidiano. É uma prática constante. O Brasil não amadureceu nesse sentido. E ele luta pelo fim da democracia, ou seja, ele não entende muito bem como funciona. Então, nós precisamos tomar poder, nos tornarmos o que nós somos. Cidadãos, participantes na sociedade. Então, temos que ser sócios, né? Ou seja, é esse o problema da sociedade brasileira. Eu sou sócio do meu vizinho, né? Nós partilhamos de uma mesma localidade. Isso não é socialismo, isso é sociedade, isso é pressuposto de cidadania. E a gente precisa no Brasil entender um pouco melhor isso. Me preocupa um pouco às vezes umas vertentes antissocial, tudo é taxado como comunismo. Pelo amor de Deus, gente. Lula e Dilma comunistas. A gente precisa ser um pouco mais inteligente e crítico nessa questão. Pensemos melhor nessa questão, né? É muito difícil as pessoas entenderem isso, sabe? A gente tem que parar com essa bipolaridade. Já acabou, gente. Já era. Hoje é a era das grandes corporações que dominam a mídia, que dominam o mercado. Então nós temos que ser sociedade, sócios. Enquanto isso não for modificado, eu acho que as manifestações têm muita dificuldade aí no futuro próximo, né? Com certeza. Pensar nessa lógica de sociedade é muito importante e casa com o que a gente já estava falando antes, né? Esse perigo do protagonismo, entendeu? O brasileiro sempre tem a necessidade de ter uma referência, como se a manifestação não pudesse ser algo que venha de maneira um pouco mais homogênea, de maneira um pouco mais social. Tem que ter uma figura de referência, tem que ter um líder, tem que ter um presidente, tem que ter algo do tipo. Isso é muito complicado. Então, respondendo a pergunta aqui do Gomec para a gente fechar um pouco sintetizar isso aqui, existem manifestações cotidianas no Brasil, sim, mas ele carece, acho que, de um conhecimento melhor da sua própria realidade política e da sua própria história, né? Só pegar a realidade da Europa, a realidade da Argentina, na relação com a sua história, eles têm um outro tipo de conexão com o seu passado. Mas também... Em suma, o que a gente está fazendo aqui tem que ser feito mais vezes nas casas de vocês, nos barzinhos e na sua vida cotidiana. Você não precisa ver um debate no programa, você precisa exercitar debate na sua vida. Com toda certeza. Acho que esse é o caminho. Acho muito legal essa iniciativa do programa, a gente conseguiu tirar muitas boas ideias aqui. E, enfim, gente, espero ter ajudado vocês aí, suscitar novos debates, novas histórias, enfim, novas problemáticas. A gente segue nos próximos elementos X, enfim, os próximos programas. E a gente se vê na próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu!